Boa noite, gente. Eu tô passando aqui hoje, né, 6 de agosto. Quem nos conhece sabe que hoje está fazendo exatamente um ano que minha mãezinha partiu. Então, meu nome é Maria Albuquerque do Nascimento Filha. Para quem me conhece, todos me chamam de Socorro. E minha mãe é Maria Albuquerque do Nascimento. Então, quem foi minha mãe, né? Uma nordestina, filha de pai cearense, que mais ou menos em 1945, meu avô, não sei o que houve, ele resolveu pegar a família, esposa, filho e vir rumo ao Amazonas. Pegou o famoso pau de arara, né? Aqueles navios da época que se chamavam por esse nome. Então, chegando aqui no Amazonas, mais ou menos aqui pelo Purus, Sena Madureira ali, que eu creio que tem uma divisa, Mané Urbano, ele entrou no projeto de cortar seringa. Só que pouco tempo depois, a minha mãe perdeu sua mãe, né? Meu avô ficou viúva, minha mãe chegou mais ou menos com 6 anos, aos 9 anos ela perdeu a mãe. A minha mãe era a mais velha de mais ou menos uns 8 irmãos. Então minha mãe, desde então, se fez forte, ajudou o pai a criar os irmãos. Quando ela tinha mais ou menos uns 22 anos de idade, ela conheceu meu pai, José Pereira do Nascimento, que também era viúvo. Ficou viúvo, por coincidência ou não, a esposa dele também tinha morrido de parto, no qual ele ficou com 5 filhos. Porém, o que ele perdeu quando a esposa faleceu, ele tinha deixado com a cunhada, porque um bebê recém-nascido, né? E minha mãe, por sua vez, criou 4 filhos dele, que ela tomou como seu. O mais velho tinha uns 8 anos, Antônio Oliveira. Aí tinha a minha irmã Sebastiana Pereira da Silva, Antônia Nascimento de Mesquita e Raimunda Pereira da Silva. Eram 4. Minha mãe se casou, ajudou meu pai a criar os filhos. E eles vieram aqui para Rio Branco, Acre, né? Chegando aqui pouco tempo depois, todos os meus irmãos já casados, minha mãe, por sua vez, já tinha tido os filhos dela com meu pai, teve 8 filhos, só criou 3 desses 8, eu a mais velha, meus 2 irmãos mais novos, João Albuquerque Nascimento e Raimundo Albuquerque Nascimento. Quando foi em 1982, meu pai faleceu. Minha mãe ficou muito jovem, com mais ou menos 42 anos de idade e 3 filhos pequenos. E nós morávamos em terra alheia, porque meu pai toda a vida foi seringueiro, né? E seringueiro não tem como ter uma propriedade, porque só tem propriedade os seringalistas, porque seringa quem corta seringa geralmente corta em propriedade alheias mesmo. Então minha mãe ficou muito jovem, com 3 filhos. Mas uma das minhas irmãs, Antônia Nascimento de Mesquita, graças a Deus que foi um anjo em nossas vidas, todos, né? Mas naquele momento ela acolheu minha mãe e meus 2 irmãos mais novos. E minhas outras 2 irmãs, a Sebastiana Pereira da Silva e a Raimunda Pereira da Silva, que moravam em Porto Velho, me levou para morar com elas. Eu vi ali uma oportunidade a mais. Chegando lá, fui trabalhar em casa de família, trabalhei em escritório. E mais ou menos quando eu tinha uns 17 anos de idade, surgiu uma oportunidade que naquele tempo as coisas eram mais fáceis que hoje. Uma oportunidade, uma prova, um concurso para mim trabalhar no banco. E glória a Deus, para honra e glória, eu passei naquela prova. E meus primeiros salários, eu tinha uma meta de construir uma casa e mandar buscar minha mãe e meus 2 irmãos. Apesar de que eles estavam bem com a minha irmã, né? Trabalhava, minha irmã cuidava deles na medida do possível, mas a responsabilidade era minha, né? Eu sempre tive isso pra mim. A mãe é minha, eu tenho que cuidar. Então toda a vida eu tive isso. Então mandei buscar os 3 para Porto Velho. Pouco tempo depois conheci o meu esposo, Rogério de Oliveira, nos casamos. Tive meu filho mais velho lá, Rogério de Oliveira Júnior, que hoje com 32 anos. E pouco tempo depois, a empresa que meu marido trabalhava, ela estava abrindo uma filial em Roraima e no Acre. E nós sentamos e conversamos. A família do meu marido toda é de Minas.
e a minha do Acre. Eu falei assim, então é melhor a gente ir pro Acre, porque em época de férias vai a família toda para Minas. E assim fizemos. Ele veio transferido, 3 meses depois eu consegui minha transferência. Só que o banco que eu vim, a filial que eu vim, era aquela filial nova, que estava em fase de adaptação. E infelizmente não foi adiante. Eu cheguei aqui em 1991, em 92 a agência fechou. Eu já grávida, né, do meu filho mais novo, Renan Albuquerque de Oliveira, que hoje com 27 anos. E eu saí do banco. Então peguei minha rescisão, comprei nossa casa, comprei a casa da minha mãe e continuei, né, minha trajetória com ela e meus 2 irmãos. Tempos depois meu marido saiu do trabalho dele e nós juntamos a minha rescisão com a dele e nós abrimos uma empresa. E tempos depois a minha mãe perdeu uma das filhas, né? Justamente a que cuidou dela a vida inteira, a Antônia Nascimento Mesquita. Faleceu de uma maneira muito rápida. Foi uma perca muito dolorosa, principalmente para mim, né? Que nós éramos muito cúmplices uma da outra, estávamos sempre juntas. E naquele momento eu fiquei muito mal, fiquei internada. Mas Deus me tirou daquele momento difícil. Minha irmã sempre foi uma pessoa religiosa também. E eu creio que ela está no seio de Abraão também, eu não tenho dúvida. E nós continuamos. E mais ou menos, só que o sonho da minha mãe era evangelizar. E a minha mãe nunca teve a oportunidade de ler nem escrever, porque perdeu a mãe muito cedo, casou muito cedo, perdeu o marido muito cedo. Então ela nunca teve essa oportunidade. E tempos depois, eu resolvi colocar minha mãe na Fumbesa, para ela aprender a ler e escrever, porque o sonho dela era ler a Bíblia. Ela sempre teve esse sonho de evangelizar pessoas, crianças, jovens. Só que nós percebemos que ela estava com dificuldade de acompanhar os professores, justamente na parte de visão, né? Ela não conseguia ler o que os professores escreviam. Começou mais uma vez nossa luta. Levamos minha mãe em todos os oftalmologistas do Acre, com exceção de um que eu não levei. E os médicos diziam sempre a mesma coisa, que minha mãe não tinha nada, minha mãe não tinha nada, minha mãe não tinha nada. E um belo dia nós levamos em um médico bem conceituado aqui. E na época o que ele me disse até me magoou, mas tempos depois eu percebi que foi como se ele tivesse me dado um choque, né? Tipo assim, como você tá dormindo e alguém te acorda para você tomar uma atitude. Ele me falou que o que minha mãe tinha era um glaucoma, uma doença muito agressiva e progressiva, e que eu não me preocupasse em gastar meu dinheiro, que minha mãe ia ficar cega de qualquer jeito. E eu, na hora, né, eu fui até um pouco grossa com ele, falei para ele que eu não estava pedindo o dinheiro dele, que eu queria apenas um laudo, porque eu queria tratar minha mãe. E graças a Deus ele me deu esse laudo. E a minha irmã Sebastiana Pereira da Silva estava em Belo Horizonte, na casa de uma irmã nossa, a Marinete, irmã em Cristo Jesus, que eu sou muito grata à vida dela. E eu pedi a minha cunhada, Ângela Maria de Oliveira, que viajasse com a minha mãe. E glória a Deus, ela foi muito, naquele momento, muito importante, até hoje como é para todos nós. E minha mãe ficou lá mais ou menos de 3 a 4 meses. Minha mãe voltou bem. Naquele momento minha mãe tinha perdido uma vista, recuperou 20% da outra, ainda viveu bem por alguns anos. E só que tempo depois, como o médico mesmo falou, o glaucoma é uma doença que por mais que você cuide, que você trate, mas infelizmente não tem assim um remédio, diagnóstico para paralisar aquela doença. Ela é uma doença que você pode fazer o que fizer, mas infelizmente o final dela é a pessoa sem a visão 100%. Com o passar dos anos, mais ou menos uns 6 anos, que eu não me lembro exatamente o tempo, minha mãe começou realmente, novamente, desenvolver, perder aos poucos, começou a ver vultos, da maneira que ela olhava, ela via ou não, porque aí lá ela colocou lente fixa.
E aí chegou um dia que, na época, o meu marido era maçom. E eu lembro que em São Paulo, exatamente em Marília, eles estavam divulgando que a gente divulgasse, que mandasse pessoas para lá, porque estava perdendo córnea, né? Então naquele momento acendeu aquela chama dentro de mim, aquela alegria, eu fiquei feliz, retornei com a minha mãe no médico, toda feliz, querendo um laudo que eu queria mandar minha mãe, a gente ia apenas ter gasto com passagem, porque lá tudo era por conta do hospital. E o médico se virou para mim e falou o seguinte, que as córneas dos olhos da minha mãe era melhor do que a minha, do que a dele. Não tinha nada. O problema da minha mãe era o nervo óptico, porque o glaucoma ele desliga o nervo óptico. E naquele momento foi muito difícil para mim. Eu fiquei muito depressiva, eu chorei durante 3 dias. E eu falava sempre para minha mãe, porque os médicos falavam que a única coisa que poderia ajudar minha mãe abaixo de Deus é um projeto que eles estão desenvolvendo que chama olho biônico. Só que isso ainda está em teste e não chegou no Brasil ainda. Eu sempre dizia para ela, mãe, o dia que esse olho biônico chegar no Brasil, ele pode custar R$1 milhão que eu financio para a senhora. Então isso eu tinha em mente, que o dia que eu tivesse uma oportunidade, não importasse o valor, eu ia devolver a visão da minha mãe. Se fosse necessário eu tirar uma vista minha, para a honra e glória do Senhor, eu faria isso. Mas infelizmente não era possível, porque o problema dela não era a córnea, era o nervo óptico. Então era uma coisa que estava além do ser humano. E quando a minha mãe realmente perdeu a visão, há uns 10 anos atrás, ela resolveu morar conosco. Eu, meu marido, o meu filho Rogério de Oliveira Júnior, que ainda era solteiro, e o meu filho mais novo, Renan Albuquerque de Oliveira. Então a gente passou a ter outro tipo de convivência, ficar mais tempo com ela, cuidar mais dela. Porque quando a gente mora em casa separada, a gente vê os pais sim, mas não é como você morar junto, que você dorme e acorda ali com a pessoa. Tanto é que o meu filho mais novo até brincava com ela, eu chamava ela de mãe 2 vezes, porque vó é mãe 2 vezes, né? Então assim, nós passamos a conviver mais com ela. Eu acho que o Senhor Jesus me devolveu aquele tempo que eu tive que ficar longe dela, mesmo que fosse para lutar por ela. Eu acho que ele quis me proporcionar esse tempo que eu tive que ficar longe dela, né? A ausência dela. Então foi isso, ela veio morar conosco e nós passamos a ficar mais juntas, almoçar juntas, jantar juntas, orar juntas, ir para a igreja juntas. Então nós começamos a nossa trajetória de uma maneira diferente, né? Nos aproximando mais. Em 2016, a minha segunda irmã, Sebastiana Pereira da Silva, ela estava tratando já há algum tempo de um câncer, né, que ela descobriu. Então ela também nos aproximamos mais, ela começou a ficar mais na minha casa, quando ela vinha das viagens, das quimioterapia, comecei a evangelizar ela, levar ela para a igreja, ela se batizou. Eu creio que o Senhor Jesus curou ela sim, porque a cura não é só da carne, às vezes a gente precisa, mais importante é espiritual. Eu creio que a minha irmã está no seio de Abraão. Então, nessa época, em 2016, quando a minha irmã faleceu, eu tenho uma sobrinha, Milka, ela é pastora, ela e seu esposo, pastor Antônio. Ela falou, tia, vamos ver lá a tia Sebastiana aqui na minha igreja, que eu vou cuidar mais da senhora, na quadrangular Vanderlei Danta. Eu falei, tá certo. Então, nós velamos minha irmã lá, fui acolhida, muito bem acolhida, abraçada por todas. Hoje, para a honra e glória, depois do velório da minha irmã, eu e minha mãe continuamos na igreja. Temos pastores abençoados, a pastora Silvânia, pastor Elisandro, que são nossos pais em Cristo Jesus. E nós começamos, de julho a dezembro, nós éramos apenas ouvintes. Em dezembro fomos apresentadas como membro da igreja. Tempos depois, eles abriram a célula na nossa casa, para honra e glória.
que a minha mãe tinha o maior prazer em receber os irmãos, em receber aquele acolhimento, aquele abraço. As pessoas amavam a minha mãe, todos chamavam ela de vozinha. E a nossa trajetória começou.